É urgente pacificar a nação e unificar o Brasil. É urgente fazermos um governo de salvação nacional. 12 de maio de 2016. A promessa de salvar o Brasil foi o pontapé do primeiro discurso de Michel Temer à frente da presidência da República. Meu muito obrigado e um bom Brasil para todos nós. O diálogo é o primeiro passo para enfrentarmos os desafios para avançar e garantir a retomada do crescimento. E foi baseado no diálogo que Michel Temer começou a presidir o Brasil. Diálogo não só com os novos ministros, mas especialmente com a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A base governista, antes oposição, acabou se tornando maioria nas duas casas, facilitando ainda mais a relação entre os poderes executivo e legislativo. E uma das grandes vitórias da nova equipe de Temer aconteceu antes que 2016 acabasse. Foi a aprovação da PEC do teto de gastos, o texto que limita os gastos do governo por 20 anos. Ainda na área da economia, foi nesse primeiro ano de Michel Temer que os altos juros, que passavam dos 14% no governo Dilma, voltaram a cair e atingiram em abril deste ano a marca de 11,25%. Outra taxa foi bem reduzida, a temida inflação. E segundo o Banco Central, é bem possível que o país atinja a meta central deste ano, que não é alcançada desde 2009. Mas mesmo com essa expectativa de que os preços continuem caindo, o consumidor não tem sentido a diferença no orçamento. O nosso dia a dia, que é ir no supermercado, fazer as nossas compras, isso a gente não sentiu diferenças. E o que a gente vai perceber? Ainda para o nosso bolso a gente vai sofrer um pouco esses meses, porque começa o inverno, alguns produtos agrícolas vão sofrer aumento de preços, né? E aí a cesta básica do consumidor vai ficar um pouquinho mais caro. Então o consumidor nesses próximos meses não vai sentir essa queda da inflação. Mas o desemprego, sem dúvida alguma, é um fator que joga o poder de compra do trabalhador para baixo. Com isso, ele deixa de consumir bens e serviços e, obviamente, o empresariado ele vai perceber que ele está ficando com o estoque parado e ele precisa fazer, de alguma forma, aquele produto escoar para atenuar o prejuízo dele. Então, ele joga o preço lá embaixo. Então, nós temos uma perspectiva de queda de inflação, sim, porém com uma qualidade que é muito questionável e que não é salutar na questão do médio e longo prazo. E não é só a conta do brasileiro que não está fechando. Os cofres do próprio governo federal estão no vermelho também. É como se o Brasil tivesse entrado no cheque especial com um rombo no orçamento de mais de 154 bilhões de reais em 2016. E para saldar essa dívida, a matemática é simples: cortar gastos e aumentar a receita, que, no caso, vai sair do bolso da população. Nós temos uma carga tributária alta. O empresariado brasileiro paga uma carga tributária alta, mas só que nós estamos descontando justamente de uma classe que já está com todo este problema de esgarçamento do poder de compra. A gente tem duas alternativas: ou aumentar os impostos, ou recorrer ao FMI. Mas, na minha opinião, na minha visão, eu acho que não tem como fugir de alterações, de pequenos aumentos na tributação, porque a gente tem um orçamento muito apertado. Mas a equipe econômica de Temer garantiu que não vai ser preciso mexer na carga tributária. A aposta do PMDBista é uma das promessas de 12 meses atrás: as reformas estruturantes. A reforma trabalhista e a reforma da Previdência vem causando divergência entre especialistas e provocando manifestações populares. Mas o que todo mundo concorda é quanto à rapidez que esses temas têm sido discutidos e analisados. Em 2011, quando Michel Temer ainda era deputado, ele votou contra a reforma trabalhista, por acreditar que um texto que mexia tanto com a legislação não deveria ser apreciado com tanta pressa. Na época, o texto foi enviado ao Congresso por Fernando Henrique Cardoso 2 meses antes da votação.
Considerando as férias parlamentares, a reforma proposta por Temer, 16 anos depois, ficou 80 dias na Câmara. Ele tem pressa justamente porque é instável a situação dele, né? Existe uma das propostas de impeachment desde o início era para impeachment da chapa inteira, Dilma Temer, certo? Que é relacionada ao processo eleitoral. Então essa proposta ainda não foi descartada, essa proposta de impeachment ficou na STF, então uma vez que ela volte a ser votada, o Temer pode ser tirado, que é justamente assim, os setores que influenciam a política, com isso acaba tendo um mecanismo de pressão no governo. Afinal de contas, se ele não garante essas reformas, a razão de ser dele se perde, ele pode ser rapidamente substituído. Muitas vezes a gente tem a sensação que estamos começando a construir a casa pelo telhado, né? Porque qualquer reforma que seja fundamental perpassa por duas iniciais. A reforma tributária, que é o caixa, e a reforma política, que é a gestão do caixa, né? Para daí, então, nós começarmos a pensar nas outras reformas estruturantes, associando o nosso passado, o nosso presente e o que queremos para o futuro, pensando nas nossas gerações e de forma gradual apresentar essas soluções. Mas se a opinião dos parlamentares parece pressionar o presidente, a da população não parece afetar as bases sólidas do Palácio do Planalto. Uma pesquisa do Datafolha apontou que 61% dos brasileiros estão insatisfeitos com a gestão Temer. Um feedback negativo para o primeiro ano ocupando o cargo mais importante do país. Ele, que não pretende se candidatar para as eleições presidenciais de 2018, não parece se importar com a rejeição. Dizem que há impopularidade, né? Isso me incomoda? Não, digamos assim, é desagradável, mas não me incomoda para governar. Para governar, alguém até disse, né, há poucos dias, olha, a popularidade é uma jaula. Aproveitem a impopularidade para fazer aquilo que o Brasil precisa. E é o que eu estou fazendo.